Se você já assistiu algum vídeo e ainda não se inscreveu, eu te peço que se inscreva e curta. Obrigado! No vídeo de hoje falaremos sobre os hebreus. Separei alguns pontos. Quais são? Períodos, escravidão, era dos juízes, reinado, cisma, cativeiro, reconstrução, domínios estrangeiros. Tudo de uma forma bem clara, direta ao ponto e sem enrolação. Vamos lá! Os hebreus foram um dos povos que mais influenciaram a civilização atual. Sua religião, o judaísmo, influenciou tanto o cristianismo quanto o islamismo. A principal fonte de informações da história dos hebreus, sem dúvida nenhuma, é o Antigo Testamento Bíblico, especialmente as coleções de livros denominados de Torá. Os hebreus se encontravam localizados na região da Palestina, banhada pelo rio Jordão. De acordo com as escrituras sagradas, por volta de 1800 a.C., Abraão recebe um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e ir até a Palestina, ir até Canaã. Começando a origem, a caminhada, a mudança de crença, deixaram de acreditar em vários deuses para acreditar em um só. A história dos hebreus é muito extensa e por isso eu acabei dividindo os temas para um melhor entendimento, para facilitar. E quais são eles? Períodos, escravidão, era dos juízes, reinado, cisma, cativeiro, reconstrução e domínios estrangeiros. Falando sobre os períodos, começaremos pelo período chamado de patriarcal. Nesta época, os hebreus eram tribos nômades lideradas por um patriarca. Também nessa época, os hebreus viviam na região de Canaã juntamente com outros povos. Dentre os patriarcas desse período, destacaram-se Abraão, Isaque e Jacó. Sobre a escravidão no Egito e sobre o êxodo, de forma bem rápida, podemos falar que os hebreus foram escravizados no Egito e sobre a liderança do patriarca Moisés saíram do Egito após séculos de escravidão. É nesta época que surgem as Tábuas da Lei, mais conhecida como os 10 Mandamentos. Já sobre a Era dos Juízes, esse período foi marcado pela conquista de Canaã pelos hebreus. Nessa fase, os hebreus estavam organizados em tribos familiares. Cada patriarca liderava uma família. E acima de todos estava o juiz. O juiz era mediador se houvesse conflito entre famílias. E ele também liderava o exército. Dentre esses juízes se destacou uma mulher chamada Débora. E também não podemos deixar de mencionar Sansão. No reinado, por volta do ano 1000 a.C., Saul foi coroado como o primeiro rei de Israel. Ele também foi responsável por juntar todas as tribos em uma só autoridade política. Mas somente com Davi, o segundo rei, que Israel tem um grande crescimento econômico e territorial. Sob a liderança de Davi, os hebreus conquistaram praticamente toda a região de Canaã. Já o terceiro rei, conhecido como Salomão, constrói o templo de Jerusalém e vive um período de grande prosperidade e paz. Após a sua morte ocorre o cisma e o reino acaba sendo dividido. Ao norte ficava o reino de Israel, cuja capital ficava na cidade de Samaria. Já no reino do sul foi fundado o reino de Judá. Apesar do reino do sul afirmar que teria herdado aquele Reino Unido que existia, os dois reinos tinham políticas muito parecidas. Já o cativeiro da Babilônia, ocorreu por volta de 720 a.C., quando o reino de Israel é conquistado por um povo chamado de assírios, e a partir desse momento, aqueles hebreus que viviam no norte praticamente desaparecem da história. Já o governo do sul acabou não se curvando
aos povos assírios, mas seu exército não resistiu ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 595 a.C., e com isso os hebreus foram levados para o cativeiro da Babilônia. Já a reconstrução ocorre quando Ciro o Grande, o rei persa, conquista a Babilônia. O monarca persa, ele concede autorização para que os judeus, os hebreus, eles voltem a Jerusalém e reconstruam sua cidade, o seu reino, assim voltando para Canaã. Já os domínios estrangeiros é um período marcado com o controle de estrangeiros sobre Israel. Primeiro ocorre o domínio do Império Macedônico de Alexandre o Grande, e após algumas batalhas com outros povos, os hebreus defendendo seu território, eles acabam sendo dominados pelos romanos. E foi exatamente na época do domínio romano que os hebreus foram expulsos de Canaã por volta do ano 70. Esse evento ficou conhecido como diáspora, e a partir daí os judeus, os hebreus, ficaram espalhados pelo Império Romano e o Templo de Jerusalém foi destruído. Após isso, os judeus somente voltariam para aquela região em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Este é o 5º vídeo do canal e eu espero que venha vários outros por aí, para de alguma maneira ajudá-los nessa caminhada. Obrigado e não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tchau!